rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Sérgio Português e vocês estão no canal Paixão da Gama. Rapaziada, estamos de volta para mais um vídeo e agora vamos falar a respeito desse clássico carioca, jogão de bola entre Fluminense e Vasco. Mas antes da gente estar trazendo aqui todas as informações relevantes dessa partida, a arbitragem, onde você pode estar assistindo, a escalação, desfalques e tudo que envolve esse jogão, peço a você dá uma moral no nosso canal, se inscreva aqui no nosso canal, deixe o sininho de notificações ativado para poder receber os nossos vídeos futuros. O seu like é importante para poder divulgar cada vez mais os nossos vídeos e também o seu comentário para poder dar aqui uma moral e a gente ter um feedback do que você acha dessa partida importante do Campeonato Brasileiro. E se você pode hypar, hype esse vídeo também para dar uma moral para a gente. Valeu? Então vamos falar a respeito de Fluminense e Vasco, jogo válido pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, jogo que vai ser realizado nesse sábado, dia 24 de maio, às 18h30 no Maracanã. Maracanã que será aí meio a meio, Vasco e Fluminense, né? Um acordo entre Flamengo, Fluminense e Vasco, que os jogos do Campeonato Brasileiro seriam ali dividido o público. Então é importante para a torcida do Vasco lotar o seu lado, né? A gente sabe que a torcida tem aí um ranço com o Fluminense por causa daquela disputa do lado direito ali da arquibancada. Então a gente tem que provar para eles que nós somos maiores e passamos por cima de tudo isso que eles tentam aprontar para a gente. Um jogo em que marca aí o reencontro do Fernando Diniz com a equipe do Fluminense, né? Ele que nos últimos anos aí foi um treinador vitorioso lá na equipe das Laranjeiras, vencendo a Libertadores, também venceu a Recopa. Muitos torcedores do Fluminense estão aí com saudade, né, do Diniz, mas tem uma rapaziada aí que está meio revoltada, já que vazou aí um áudio do Diniz dizendo que o próximo jogo, né, que era Vasco e Fluminense, seria uma verdadeira decisão. A torcida do Fluminense ficou ali um pouco magoada com o Diniz, mas agora é guerra, o Diniz está do lado do Vasco e a gente vai buscar aí a vitória a qualquer custo. Uma vitória que é importante para o Diniz, né, para o desenvolvimento do trabalho. Tivemos aí uma boa vitória contra o time do Fortaleza, onde a torcida ficou muito entusiasmada. Já no jogo seguinte contra o time do Operário pela Copa do Brasil, o time já estava muito cansado, pouco tempo de recuperação, não tivemos ali uma boa participação, tivemos que decidir a vaga na decisão de pênalti, né, para um sufoco danado. Graças ao Jardim conseguimos ali a classificação, né, mas aí agora teve um tempinho a mais. Vamos ver o que o Diniz vai estar aprontando aí contra o Fluminense. O Fluminense que vem aí do empate no Campeonato Brasileiro com o Juventude, já havia perdido no jogo anterior, a torcida está contestando muito, né, o Renato Gaúcho, o time do Fluminense, mas vieram de uma vitória importante aí na Copa do Brasil, uma goleada em cima da Aparecidense que deu ali um ânimo para os tricolores para essa partida importante do Campeonato Brasileiro. A transmissão dessa partida vai ficar por conta da Rede Record no canal aberto, o Premier no canal fechado e da Cazé TV, né, pelo YouTube, o stream da Cazé TV. A arbitragem polêmica dessa partida vai ser do Rodrigo José Pereira, lá de Pernambuco, Danilo Ricardo Simão Maniz, de São Paulo, Francisco Chaves Bezerra Júnior, de Pernambuco também, são os auxiliares. E no VAR, José Cláudio Rocha Filho, de São Paulo. Não entendi por que a CBF não escalou um árbitro carioca, né? Vai estar trazendo aí um cara que é da FIFA, mas é um juiz de outro estado, não sabe aí como é, né, os meandros dos clássicos carioca. É um cara que tem fama de ser muito rigoroso na parte disciplinar, dá muito cartão amarelo. Espero que o quarteto não entre em polêmica e façam ali um bom trabalho para não complicar o clássico dessa 10ª rodada. O retrospecto desse confronto é favorável ao Vasco. Os tricolores são nossos fregueses, né? Foram 335 jogos, com 112 vitórias do Fluminense, 122 do Vasco e ainda houve 101 empates. No último confronto, o tricolor ganhou do Vasco de 2-1 pelo Campeonato Carioca desse ano, né, 2025. Já a classificação do Campeonato Brasileiro, o Fluminense ocupa a 7ª colocação com 14 pontos.
O Vasco com 13 ocupa aí a 10ª colocação. Caso o Vasco vença essa partida, vai ficar ali um pontinho atrás do Fluminense, né? Então, mais uma vez, lembrando que é importante, né, essa vitória para a gente dar ali um salto na tabela de classificação. Nos últimos 5 jogos no Campeonato Brasileiro, o Fluminense vem de 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas, enquanto o Vasco vinha muito mal, né, jogando muitos jogos fora. A gente sabe que fora o time do Vasco ainda está devendo bastante. O Vasco vem de 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Fluminense que vai ter o desfalque do Otávio, do Cano, Canóbio e o Bernal, que estão no departamento médico, além do Nonato, que cumpre suspensão. O Vasco, Lucas Freitas ainda não sabe se vai para o jogo ou não, mas temos aí o desfalque certo do Coutinho, que foi expulso contra o time do Fortaleza. Como eu falei, né, depois de um jogo importante contra o Fortaleza, né, o time do Vasco jogou muito bem, demonstrando ali ter entendido rapidamente o que o Fernando Diniz gosta, as características do trabalho do Diniz, aquele jogo associativo, ocupando um pouco mais assim, o lado do campo com mais jogadores para ter aquela virada de bola e pegar o time adversário desprevenido, aquele jogo associativo onde os laterais aparecem bastante na linha de fundo. Tivemos um jogo maravilhoso, um jogo quase perfeito contra o time do Fortaleza, mas no jogo seguinte, né, já tivemos ali um estilo Carille de ser, um time muito espaçado, o meio de campo não criou tantas oportunidades, os laterais já não tiveram tanta facilidade para chegar na linha de fundo, não criamos muitas jogadas para o Verratti, que ficou ali brigando o tempo todo. Então o time sentiu, né, na coletiva de imprensa, o Fernando Diniz declarou que o time havia sentido ali o psicológico, o cansaço mental, na verdade, não foi nem o psicológico, o físico também contou bastante, mas ele falou também que esperava, né, que agora com um pouco mais de treinamento ele pudesse dar outro padrão ali, né, ao Vasco de novo, quem sabe a gente repetindo o jogo contra o Fluminense, que é um clássico importante. A gente sabe que ganhar de um rival do Rio de Janeiro é importante para levantar a moral dos jogadores, dar sequência na competição, encostar na parte de cima da tabela. O Diniz vai ter ali um pouco mais, né, de tempo para poder trabalhar com mais calma. Já estamos chegando aí no meio do ano, na parada da Copa, já se não me falha a memória, falta apenas acho que 3 jogos para a parada da Copa do Mundo de clubes, e então o Vasco tem aí uma sequência dentro de casa que pode ser muito boa se vencermos aí o Fluminense nesse sábado. O Renato está passando um mau momento no time do Tricolor, né? Chegou, né, já levantando o astral, o time estava muito com a moral abaixo ali quando o Mano Menezes estava comandando a equipe, a torcida pegando muito no pé do treinador. Renato chegou, levantou a moral da equipe no primeiro momento, conseguiu ali resultados que deram ali uma tranquilidade para ele poder tocar o seu trabalho, mas o Fluminense vem, né, descendo a ladeira muito por causa de muitos desfalques, principalmente aí do matador do Cano, o Canóbio, que era titular também, aquele ponta que corre bastante, né, incomoda muito o seu adversário, se machucou. Então alguns jogadores estão fazendo falta e o Renato ainda não conseguiu, né, dar um padrão de jogo para o time tricolor, né, vem sofrendo muita pressão, a torcida do Fluminense vem cobrando bastante, mas aí já é coisa deles lá e que eles continuam assim, né? Porque pro bem do Vasco, o Vasco tem que vencer essa partida e quem sabe na próxima já ultrapassar ali o time do Fluminense na tabela de classificação. O Diniz tem algumas dúvidas, né? Principalmente ali o Coutinho, que foi expulso na última partida, vinha, né, crescendo no próprio jogo contra o Fortaleza, estava bem na partida, mas deu ali bobeira, então ele está ali na dúvida de quem está lá para substituir ali o Coutinho. Pode ser o Lloyd, né, jogando pelo lado esquerdo, botando o Nuno mais para dentro, o próprio Ryan jogando do lado esquerdo, o Lloyd atuando pelo lado direito e o Nuno por dentro. O Garré tem a chance de entrar, o Teixeira também é um cara que o Diniz gosta muito, o Paulinho, né, poderia estar entrando ali caso houvesse ali a necessidade de jogar com 3 cabeças de área, mas acredito que essa questão de 3 cabeças de área, o Diniz, para começar o jogo, não deve gostar, ele que gosta de jogar um pouco mais avançado. Então acredito que o Lloyd e também o Adson vão estar aí disputando essa vaga aí para ver quem substitui
o Felipe Coutinho. A provável escalação do Fluminense deve ser a seguinte: Fábio no gol, Samuel Xavier, Thiago Silva, Inácio e Gabriel Fuentes. O meio de campo, Martinelli, Hércules e Ganso. E no ataque, Arias, Everaldo e Serna. Já o Vasco deve vir aí com o mesmo time que vem sendo escalado já nas 3 partidas pelo Fernando Diniz, com apenas a ausência do Felipe Coutinho. Deve vir com Léo Jardim no gol, PH, João Vitor, Luiz Gustavo e o Piton, Hugo Moura, Tietê. Aí tem a dúvida entre o Adson e também o próprio Lloyd. E no ataque, Ryan, Nuno Moreira e o Verratti. Um jogo difícil, um jogo complicado. Temos aí, né, a primeira oportunidade de vencer um clássico no Campeonato Brasileiro. Pegamos o Flamengo e saímos com um empate. Então eu acredito aí numa vitória boa do Vasco, já que o Fluminense está oscilando bastante. Eu acho que o Vasco tem que ter uma preocupação boa ali no meio de campo. O time do Fluminense é um time difícil de ser marcado. O meio de campo eles têm um bom toque de bola. O Ganso não pode ficar livre para armar as jogadas. Principalmente o Arias, que é, na minha opinião, o melhor jogador do Fluminense, tem que ter ali uma marcação mais resguardada, não pode deixar ele muito livre. Ele é um cara que oscila bastante, vai para o lado direito, vai para o lado esquerdo, um cara incansável, um excelente jogador colombiano. A gente tem que ter aqui a humildade de falar, né, a respeito de um jogador importante do time adversário. Só que a gente tem que jogar, e com o Fernando Diniz a gente sabe que o time do Vasco vai procurar jogar, não vai ter que ficar igual era com o Fernando, com o Carille e também com o Felipe, que ficava naquele jogo reativo. Acredito que o Fernando Diniz vai dar ali, né, uma ênfase muito grande, pedir, né, no vestiário que o Vasco se entregue ao máximo para poder também provar que ele foi mandado embora do Fluminense injustamente, já que ele mesmo já declarou que teve apenas um mês ali, né, de resultados ruins, e todo o bom trabalho que ele havia feito no passado, né, campeão da Libertadores, campeão da Recopa, foi por água abaixo por ter aí poucos resultados, né, em apenas um mês. Então ele está um pouco magoado, lógico, vai exigir aí que os seus jogadores se entreguem ao máximo para essa vitória. Eu acredito que o Vasco, tentando voltar a jogar como jogou contra o Fortaleza, com os seus laterais, né, apoiando, meio de campo bem compacto, tocando a bola, procurando, né, organizar mais os ataques, não aquela jogada ensaiada que o Vasco tem de ir no Piton e cruzar para dentro da área para o Verratti. A gente sabe que essa é a nossa maior jogada, mas temos que ter aí, né, a consciência que o lado direito também funciona. A cabeça de área ali tem que estar atenta a essa jogada ali no meio de campo com o Ganso. Os dois meias que vão estar responsáveis pelo jogo mais pro ataque, tem que ter ali uma dinâmica maior. O Tietê é um cara que vem jogando muito bem, tem essa obrigação de levar o time ao ataque. Então acredito aí que o Vasco vai ter uma boa vitória. Então, para deixar aí a torcida do Fluminense, que está falando bastante antes do jogo, estão falando muito, quem fala muito dá bom dia a cavalo, né? A gente sabe que falar até o papagaio fala. O Vasco vai dar um sapé-caiá no Fluminense para botar o time das Laranjeiras, o Flucê, no seu devido lugar, porque a gente sabe que eles são nossos fregueses. 3-0, uma goleada, né, impiedosa em cima do Flucê. 2 gols do Verratti e um do garoto Ryan, para dar a moral aí. Ryan, que vem se destacando muito depois que o Fernando Diniz está aí no comando do Vasco, né? O Diniz cobra bastante do Ryan, o garoto está correspondendo, está merecendo um golzinho para dar aí uma moral pro nosso cria. Valeu? Curta, comente, compartilhe, principalmente o seu comentário agora, para poder dizer aqui quanto que você acha que vai ser esse jogo, se o Diniz está fazendo um bom trabalho, se o Renato Gaúcho tem que perder porque esnobou o Vasco. Então isso tudo envolve aí esse jogão de bola, Vasco e Fluminense. Espero o seu comentário e o seu compartilhamento para poder ajudar aqui o nosso canal. Valeu? Um grande abraço a todos, saudações vascaína. Fui!